Não. Então, entre as coisas, a sabedoria é a gente não ignorar o que existe no entorno da gente. Então, não tem sentido a gente fazer o acúmulo de conhecimento e sabedoria sem fazer ação para mudar a realidade no entorno, se ela exigir. E se é um caso que exige, é o caso do Brasil, é o caso do mundo. Então, no fundo, as nossas redes, aliás, nesse intervalinho de tempo com a Lila aqui, a moça que criou as redes, a senhora, né, que criou as redes de troca de saber, na qual nós nos inspiramos lá na França, grande rede de troca de saberes, e que faz parte da fundação que nos ajuda, ela pediu a Lila para fazer uma entrevista comigo e com a Estela sobre a Universidade Mútua, quando ela foi criada a primeira vez, e agora o que foi mudando. E aí nós tivemos a oportunidade, com a Lila, de fazer uma reflexão sobre isso. E eu acho que nós tocamos o problema. Ela lá, na verdade, lançou essa coisa muito na linha das pessoas se acharem, se valorizarem. Então, por exemplo, uma roda de troca de saberes dá uma oportunidade. O exemplo típico é o filho dessa moça. É uma história que a Estela conta quando ele veio aqui com ela, que ele foi uma roda de conversa em que ele, uma troca de saberes, em que ele ia contar o que ele sabia. E ele, feliz da vida, dizendo: Opa, agora sou eu que vou ser o professor. Ou seja, no fundo, valorizar a pessoa digamos, se valorizar. E, ao mesmo tempo, todo o sistema deles lá estava muito voltado, uma época de problema de imigração, também estava meio difícil, para valorizar e fazer integrar os imigrantes. Então, por exemplo, entre as trocas de saberes, a pessoa vem lá do Saara, mas sabe fazer uma coisa que aqui não sabe, lá não sabe, então ele dá uma explicação como é que faz aquele tipo de comida, aquele tipo de coisa da reunião. E com isso ele se valoriza. Então, no fundo, a Roda de Saber lá da França é muito na linha da transformação pessoal. A Lina vai escrever isso no papel para ficar claro para a gente também, para deixar mais claro. E o que, que tem a nossa de novidade? A nossa tem a ação. Eu acho que isso que é o que nós deveríamos agora deixar bem claro. Quer dizer, as nossas rodas de saber, de troca de saberes, elas vão nos permitindo acumular saber, e não é só saber, sabedoria. E a sabedoria inclui a consciência de que não podemos nos distanciar da realidade que a gente vive. Portanto, como a realidade exige ação, as nossas rodas, além de acúmulo de conhecimento e sabedoria, tem que ter também de ação. E o exemplo típico, eu falei isso naquele texto que eu mandei para você já, é o exemplo do legislativo. Como ela se formou não somente através de um tema, mas de uma transformação da realidade naquele tempo, naquele tema, nós acabamos lançando uma porção de projetos de ação, de valorização do voto para o legislativo, é o deles, né? A de descoberta do papel das maiorias, né? E, portanto, agora a descoberta também dos Coletivos. bancadas temáticas. Foi a bancada de direitos humanos, foi a primeira que se existiu. Ou seja, levando tudo isso para uma coisa mais concreta, se eu pudesse fazer uma metáfora, a, o tema que a gente passou para chamar de assunto, né? O tema de uma roda é a semente de uma árvore, uma semente, uma semente de uma árvore de conhecimento e de sabedoria e de ação.
sendo que essa semente, o grupo que está fazendo essa troca, a árvore de conhecimento deles vai crescendo à medida que eles vão trabalhando, vai engrossando, vai crescendo, né? E ela tem duas outras direções em que a gente pode trabalhar a partir daquele tema que deu aquela árvore da semente. A gente pode trabalhar para baixo, rumo às raízes, ou o que existe, o que justifica aquele tema ser um problema, ser uma coisa que exige ação. Então, ele para baixo vai nas raízes. E para cima, ele vai na folhagem e nas flores. Que ações podem resultar do crescimento dessa árvore, da sua folhagem e ação? Então, eu acho que e aí ficou nitidamente na conversa com a Lila a diferença entre a nossa rede e a rede francesa. A rede francesa ela fica, que ela é fortíssima, existe, né? Mas é muito na linha da valorização da transformação pessoal, que a pessoa deixa de ser uma pessoa medrosa, temerosa, e ela passa a participar da sociedade. Eles fazem isso para isso. Nós fazemos isso para isso e também, mas principalmente, para mudar a realidade. Isso faz a grande diferença. Isso vai dar margem a muita troca de saberes entre nós e os franceses, porque realmente nós estivemos recuperando, desde os tempos que nós morávamos lá ainda, que a Lila morava, era uma discussão que se fazia. Era só para transformação pessoal ou era para transformação da sociedade? Para que quem estava fazendo aquilo tudo? E havia os que achavam que era pura transformação pessoal. Ficam felizes de saberem mais, mais sabedoria e etc., mas não se importam com o que está acontecendo por fora, que está exigindo ação. E outros diziam, não, nós temos que entrar. Então vai propiciar um bom trabalho que vai repercutir neles lá. Agora, aqui, eu não sei se vocês chegaram, tiveram tempo de escrever, de ler aquelas 3 ideias que eu dei a respeito. Entende? É, no fundo, nessa formulação nova. Inclusive, tem a terceira ideia, que eu achei importante colocar também, que é essa possibilidade, ou seja, a abertura que as nossas rodas teriam que ter para chamar alguém de fora, por uma vez, por 2 vezes, por 3 vezes, mas só alguém que tenha mais conhecimento, mais sabedoria, para enriquecer a discussão do grupo. Então, aquela ideia de que o grupo profundo um dia se desfaz e ponto, é ruim. Quer dizer, ele não deve se desfazer, ele deve continuar. E quanto mais grupos continuarem, mais a floresta de árvores de conhecimento e de, e de sabedoria vai se adensando. É bonito, né? É bonito. Né? Muito Hã? bonito, muito bonito. O quê? Então, eu Oi? estava. Nós temos, você perguntou o que discutiu o Guilherme. É um pouco isso. Se isso é elucubração completamente fora da realidade, como é que é? Vamos por esse caminho? Se formos, eu acho que vamos ter que formular isso de maneira mais clara, mais e formular isso. E isso tudo entra tudo, todo o nosso. Eu comecei a formular uma coisinha para explicar como é que funciona, né, a Universidade de Multa, já pensando nos franceses, e a gente não deu para eles toda a explicação. Mas como é que um grupo, em torno de um tema, esse grupo se reúne pelo seu interesse, começa a aprofundar, depois vai nas raízes dele, vai indo, vai e na linha de achar naquele tema, naquele que é um problema, que é um assunto, que é uma questão, naquele tema, como, por exemplo, todos os temas vale isso. Por exemplo, eu vou pegar o tema leitura. Não há dúvida que se é preciso seria ajudar as pessoas a lerem mais, a lerem. Isso é um objetivo de ação concreto. Qualquer dos nossos temas que a gente pegue, o cineclube. O cineclube é uma forma, é uma maneira de fazer formação.
Então, o que precisamos é multiplicar cineclubes. Então, o nosso problema não é continuar discutindo o cineclube, nós ficando cada vez mais sabidos a respeito. É como a gente vai lançar um processo de criação de cineclubes no Brasil. Entende? Isso implicaria em reunir com mais gente, que já faz isso, etc, etc. Então, e o caso do legislativo, esse vai dar margem a uma ação ultra concreta que está avançando a coisa. Não sei se vocês viram a segunda versão do manifesto, que ficou muito mais claro. Eu já tenho ouvido repercussões disso, de gente que leu e falou, para mim ficou claro, mas eu acho que não é assim. Então, tem ainda muito que trabalhar para que esse problema, que é o problema que o grupo encontrou, eu, pessoalmente, para mim ficou claríssimo. Todo o nosso parafernália de legislativo, o que está acontecendo agora com o Lula, é sem remédio. Por quê? Porque o Congresso, ao longo de 100 anos, os picaretas foram usando a facilidade de se eleger através da compra de votos para entrar no legislativo. E agora estão lá. Inclusive, se cristalizaram lá dentro. Então, tem picareta, desde o picaretinha pequenininho de uma Câmara Municipal, o picaretinha mesmo do Congresso, que está lá para uma boca, esperando uma Picaretinha boca, mirim. até o picaretão, tipo o atual presidente. Ele não tem dúvida que é um picaretão, ele está um oportunista que vai subir na vida política. Então, ele está jogando permanentemente. O que é que ele joga? Com o poder que ele tem, que é segurar o executivo. E aí, automaticamente, segura a ação do executivo. Então, o Lula está com problema, gente, está com muito problema. Chico, posso te fazer uma pergunta? Claro, Bom, aliás, tenho duas perguntas. Uma delas é assim: você falou do grupo da França, achei muito interessante, e eu queria saber se você acompanha quais estão sendo as práticas deles, no sentido de, quer dizer, como que eles estão passando da conversa e crescimento de saber para a prática, que práticas eles estão fazendo? isso que a Lila vai nos dizer, que eu conversei bastante com a Lila aqui, e que nós identificamos que é a grande diferença. Lá, tudo que eles estão fazendo valoriza, a pessoa se sente valorizada. E a transformação pessoal, a pessoa que está no seu mundinho ali e começa a descobrir um mundo mais amplo e pode, inclusive, ir para a participação política, etc., mas não está no objetivo deles. O objetivo é que haja um processo de transformação pessoal. E que eles, inclusive, tinham duas vistas: ou é transformação social, ou é transformação pessoal. A transformação pessoal, o instrumento que eles têm lá serve e basta, mas não basta para a transformação social. Precisa fazer mais. E isso é que a nossa Unimútua está lançando como hipótese de essência da Unimútua trabalhar pela transformação social também. Agora, como é que Através da transformação pessoal. é aí que está. Lá, o raciocínio deles é que a transformação pessoal leva à transformação social, só que não leva. Se ela para na transformação pessoal, a pessoa fica muito sabida, muito ativa, muito coisa, participa de movimentos e tal, mas ninguém transforma nada lá, entende? Ninguém está se lançando na mudança de coisas. E é o velho problema, inclusive, do próprio Marx, quando ele falava da filosofia: se ela não servir para transformar, para quem adianta? Entendeu? Quer dizer, essa a transformação agora, não, eu não acompanhei ultimamente, acompanhei de longe o que eles fazem. Olha que já vão quase 40 anos, isso aí. Mas eles estão querendo saber da gente agora. Entendeu? Porque a nossa universidade mútua, de repente, acendeu uma luzinha neles. O próprio nome, eles querem saber por que foi dado esse nome,
como é que é? Nós demos todo o histórico para eles. Quer dizer, quando nós pensamos esse nome, ainda não tinha muita ação. Era só ainda numa linha de transformação pessoal. Só que já era numa perspectiva digamos, do engajamento progressivo maior das pessoas nas diferentes coisas. Entendeu? Então, não sei se... Não, tá legal. A outra questão que eu te coloco é o seguinte, é uma coisa que está martelando aqui na minha cabeça e o pessoal que tem escrito comigo nos WhatsApps deve já saber. Você deve estar acompanhando o movimento, a mobilização nacional contra a cassação do Glauber Braga, Aham. né? O Glauber Fica, o famoso movimento Glauber Fica. E eu tenho acompanhado, tenho lido e tal, e realmente me parece um movimento grande, nacional. Ele percorreu o Brasil nas capitais e sempre, aonde ele chegava, muita gente. A minha dúvida, a minha questão é a seguinte: esse movimento todo nacional, concreto, que as pessoas estão falando sobre isso, ele está sendo tentativa de cassação porque ele denunciou o orçamento secreto e tal, 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 tal. Quanto isso está mexendo concretamente no legislativo que deve julgá-lo? Porque eu não estou vendo nenhuma manifestação concreta de deputados federais, enfim, de participantes do legislativo numa reação. Vai chegar o dia da votação e, assim, para mim, esse movimento enorme, ninguém me fala o que está tendo concretamente dentro do legislativo. Você tem ideia disso? Você que já esteve ali no legislativo, você sabe como a coisa funciona? Me diga. Exatamente. Esse é o caso típico do problema da chamada compra de votos. Vou ligar de novo. A compra de votos é uma maneira de conseguir ser eleito. Ela foi denunciada há exatamente 100 anos. E ela nunca foi, só no fim do século, em 99, apareceu uma leizinha de iniciativa popular, dando mais poder para o juiz punir. De 200 anos, ela começou a fazer parte da nossa cultura política. Todo mundo. E aí, quando você vai conversar com qualquer candidato dessa última campanha, ele vai dizer o seguinte: não dá para a gente ser eleito. Eu posso, se ele tiver uma história pessoal particularmente importante, que todo mundo conhece, é diferente. Mas um cara novo entrando na luta, ele começa a falar o que ele pretende fazer. Existe já um problema que, em geral, as pessoas não sabem para que serve o vereador. Não sabem mesmo. E não sabem também como é que funciona a Câmara. Não sabem. Então, eles acham que se eles lutarem por um determinado tema, eles vão acabar conseguindo aquilo. Acontece que não consegue porque não tem maioria. A maioria já está marcada. Então, eu vou dizer um exemplo para você muito típico. Duas experiências que nós tivemos aqui em São Paulo, quando eu era vereador. Um foi com a tarifa zero, outro foi com uma CPI que pegou os três principais bandidos do, do, da Câmara, bandidos históricos da Câmara, que mandam e continuaram mandando na Câmara, né? Pegou os três e pediu a cassação. A sessão em que o relatório foi apresentado foi uma sessão, a Câmara estava extra lotada, toda lotada. Gente fora, gente dentro. E todos queriam, na cidade, quem tinha alguma relação, algum conhecimento de Câmara, achava que aquela CPI tinha pedido a cassação daqueles que precisavam pedir. Então, vota. Nós tivemos 23 votos. Ou seja, por quê? E já estava marcado.
Então, no caso do Glauber, infelizmente eu tenho que dizer para você que ele vai acabar sendo cassado, que a maioria da Câmara já está firmada com bandido, com direita. Ela tomou a maioria da Câmara. Quando você pensa que a bancada do agronegócio tem 306 deputados no agronegócio, e com 298 você caça quem você quiser. Você muda até a Constituição com 330. E eles pegam todos os picaretas que estão sobrando lá na Câmara nessa hora, chamam, pagam, e os caras voltam. Então, você pode fazer um movimento. Atualmente, o drama do nosso legislativo e o drama do Lula, o drama de todos esses casos, é que se os caras quiserem caçar o Glauber, não tem conversa. Não é a população na rua gritando que vai salvar. Não vai. Então, esse Nisso, movimento nisso, nacional, esse é, movimento nacional acaba é, não tendo repercussão. nada, não muda, não muda. O nosso problema político é que nós estamos usando métodos que já não dão certo. Que agora, atualmente, além dessa fixação dos caras, são aqueles, tem o problema das redes. As redes sociais ficam, a gente fica mandando para o Brasil inteiro coisas que absurdo, que absurdo, que absurdo, e eles mandam o contrário. Que bom, que bom, que bom. E como eles têm muito mais poder, mesmo com a população inteira do Brasil se levantando pelo Glauber, ele não vai ser caçado, não vai ser salvo. Entende? Porque ele é um espécimen que eles querem eliminar. Eles têm todo o poder para isso, que eles têm maiorias. Maiorias como essa que eu estou te dizendo. Só o agronegócio derruba qualquer cara na Câmara, qualquer presidente, qualquer coisa. Então, 306 votos. É só eles se reunirem e dizer, o nosso objetivo agora é esse, pronto. E nós ficamos falando sozinhos. O outro exemplo foi da tarifa zero. Nós não cuidamos, na campanha da tarifa zero, de fazer uma campanha não só junto à população, mas principalmente junto aos vereadores. Não fizemos um trabalho de elevação do nível de consciência dos vereadores sobre a validade daquela proposta. Nós ficamos atirando para todo lado, etc., mas não fizemos isso. Na hora de votar, na população, pesquisa da população de São Paulo dava 76% da população de São Paulo queria estar ali fazendo. Na hora de votar, nem chegou a ser votado. Os caras usaram uma jogada regimental e o projeto nem foi votado. E olha, e pronto, com a população de São Paulo inteirinha a favor. Então, há um descompasso entre o trabalho dentro da Câmara, e o trabalho junto aos vereadores, e o trabalho junto à sociedade. A sociedade já O que a é, já gente é faz, e o que a desinformada. gente faz, e o que a gente faz, Hã? Gilmar? E o O que a quê? gente faz? É exatamente isso que nós estamos propondo nessa campanha da coisa. Nós temos que eliminar a compra de votos da prática brasileira. Então, nós estamos propondo um mutirão de 3 anos seguidos, em que no Brasil inteiro se forme o que nós conseguimos formar em outras coisas, em outros tempos, grupos de fiscalização, que em cada eleição persigam todos os caras que compram voto, que é tudo picareta, todos esses caras, e leva para o juiz, e o juiz caça o registro dele. A única estratégia que eu vejo é diminuir o número de picaretas no Congresso, em qualquer legislativo. Para isso, não podemos tirar eles de lá, não tiraremos nunca. Temos que evitar que eles entrem. Então, nós temos que fazer uma espécie de reflexo nacional. Não votar e não deixar que votem em picareta. Então, denunciar a picareta, denunciar quem são. E é fácil denunciar. E todos os caras são grandes proprietários, são caras que manipulam já nas bases deles. O que manipulava, assim, incrivelmente, é o presidente anterior, como é que ele chama, não? Que foi embora, Lira, o Lira. Lira. É impressionante na região dele lá. Pergunta para o Rafael, que é daquela região também, como é que é.
Ele domina aquilo tudo, e é na base de compra de voto. Entende? Na base de cabresto, de voto excessivo. Não tem solução, viu, Enildo? Não tem solução, na minha opinião, sem uma virada da consciência da população sobre o que é o cara que vai ser eleito para aquilo. Não pode ser um picareta, não pode ser um aproveitador, não pode, porque o aproveitador tem a grande vantagem de não precisar falar nada, nem saber nada, basta comprar voto. E a quantidade de gente que acha isso natural, normal. Já disse outras vezes que eu tinha uma freirinha quando nós começamos a nossa campanha há 30 anos atrás, ela veio para nós dizer, mas como é que vocês fazem essa maldade com o povo? O povo, o único momento que ele tem possibilidade de arrancar alguma coisa da mão do candidato, porque o candidato depende do voto dele para ser eleito, é esse momento. Então ele quer arrancar, só que ele quer arrancar o quê? Um par de óculos. Ele quer arrancar uma cesta básica. É um absurdo total. Então a gente dizia para as freirinhas: olha, tá certo, você tem razão, a gente está impedindo agora do povo ter uma respiradinha. Mas se não fizer isso, o povo vai votar e vai. Como o Marlon ele fazia música para a campanha lá no Maranhão. E ele tinha uma musiquinha que chamava Cuidado, não peguem um chinelo, que o segundo chinelo vai ser para botar de vocês. Quer dizer, um chinelo de presente de candidato. É. Candidato dá um pé de chinelo. Não peguem o Então, pé. O segundo e pé ele aí, vai usar para dar palmada em vocês. Porque essa tomada de consciência, ou seja, é dificílimo se não então, for Chico, assim. a gente, na Né? nossa humilde O quê? participação, estou falando a gente, Guilherme, eu, Miriam, Beth e mais gente, nós estamos tentando, por exemplo, estamos lendo agora Dias Gomes, O Bem Amado, que é uma coisa folclórica, mas que é extremamente clara Sobre isso. daquele personagem, Odorico Paraguaçu, que foi eleito prefeito, porque ele prometeu o tal do cemitério, e aí percorre pelo texto essas coisas, mas aquele dinheiro não era para aumentar a água naquele bairro? Não, 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 peraí. Não, mas aquele dinheiro não era para. Não, mas vai tudo para o cemitério. Então a gente percebe que dá até para a gente trocando ideias e passando para frente, encontrando pessoas, falando, você lembra daquela peça? Você lembra daquele personagem, né, hilário que era aquele personagem do Dias Gomes, que na verdade é uma representação disso que você está falando, né? Então, quer dizer, quando eu falei naquela época, a arte nos ajuda, eu acho que ela pode nos ajudar na hora de conversar com as pessoas em volta e dizer: você lembra daquela peça? Você lembra daquele personagem? Quem sabe a gente pode humildemente ir passando alguma coisa para os lados, não? É isso não. Só que se a gente ficar nesse pé, nesse ritmo, nós vamos todos morrer com tudo igualzinho. Não. Então, o que ele está propondo agora é uma virada do ponto de vista da ação. Não é só ação individual nossa nesse sentido, é olha, eu te digo isso bem precisamente. Quando a lei da compra de votos foi aprovada, nós conseguimos que ela valesse no ano seguinte, ano 2000. Então, nas eleições do ano 2000 e 2003, sabe quantos picaretas, digamos, tiveram seus registros e mesmo mandatos, depois eleitos, cassados? Da ordem de 600.
Sabe quantos tinha tido antes, desde o tempo em que, em 1932, se falou que aquilo era crime? Quantos? Dois. 2 em 100 anos. 100 em 2 meses. Ou seja, é um método que a gente tem que mudar. Entende? Por que que nós conseguimos? Foi uma, eu falei naquele meu texto, eu historiei um pouquinho essa história, e foi muito impressionante. Primeiro, a entrada da lei na Câmara e todo mundo achar que nunca ia ser aprovada. Foi aprovada recorde, 7 semanas. Eu me lembro de um cara, de um funcionário antigo da Câmara lá, veio falar conosco, dizendo: o que é que vocês conseguiram? Tem gente aqui na Câmara que entra e passa a vida e não consegue aprovar um projeto, vocês conseguem aprovar em 7 semanas? Por quê? Porque naquele momento era oportuno, a Câmara estava em baixa, havia os caras cortando o braço de eleitor, que não tinha uns negócios inacreditáveis que estavam acontecendo, que deram para a Câmara a necessidade de mostrar: não, 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 nós somos contra a compra de votos. Aí, o que aconteceu? Naquele momento, a, a, a compra de a coleta de assinaturas foi através da igreja espalhada no Brasil inteirinho. Então, no Brasil inteirinho foram constituídos comitês de fiscalização das eleições. E esses caras, na hora da eleição, iam atrás, fotografavam. Bem, tudo isso, tudo bem. Só que aconteciam outras coisas interessantes. Uma delas é que eu conto lá do Nelson Jobim. O Nelson Jobim era o presidente do TSE. E ele, quando viu a lei, ele imediatamente se deu conta de que os juízes não iam compreender. Os juízes, que no fundo, quando você entrega a denúncia para o Ministério Público, ele passa a denúncia para o juiz, e o juiz tem que tomar. Já conseguir que o Ministério Público passasse a denúncia já era uma luta, mas de qualquer maneira se conseguia. Mas o que acontece é que, se o juiz não perceber, ele empurra aquele processo para a gaveta para outro dia, ele não vê. Então, o que, que o Nelson Jobim fez? Ele fez 5 viagens, ou 4 ou 5 viagens, a cada Tribunal Regional Eleitoral Estadual, e convenceu os juízes dos tribunais regionais eleitorais que aquela lei tinha utilidade mesmo. E ele fez isso, Enildo, é interessante, ele não fez a pedido da gente, ele foi se convencendo. E aí, pela Santos, ele deu um clique nele. E ele falou: se eu não fizer os juízes acordarem, tudo isso vai por água abaixo. Porque a denúncia chega e o juiz manda engavetar. Precisava que os juízes soubessem que aquilo era uma oportunidade única, porque, inclusive, para eles, a justiça eleitoral era uma oportunidade de revalorizar a justiça eleitoral, que estava muito, muito sem crédito, porque não fazia nada. Com aquela leizinha, dava para ela um poder enorme. Entende? O poder, o juiz caça. Olha, com detalhe, teve casos lá, naqueles 2 anos, 3 anos em torno da lei, teve o caso de um cara que deu uma caixa d'água para uma eleitora. E a eleitora pôs a caixa d'água na casa dela, etc. E depois ele não foi eleito. Ele não foi eleito. Aí ele foi na casa da eleitora pegar a caixa d'água de volta. Você imaginou que bom escândalo deu isso aí? Aí, obviamente, Devolve a caixa d'água. e por causa da caixa d'água. Sim, coisas desse tipo aconteceram muito naquele momento. Por quê? Porque tinha a população inteira, graças à comunidades eclesiais de base, e graças aos bispos, que os bispos, detalhe, os bispos, quando nós entramos com a campanha para eles, para ver se a CNBB apoiava, sabe por que votação eles apoiaram? Totalidade menos 7 votos desses bispos bem reacionários mesmo,
Só esses 7 votaram contra. A CNBB inteirinha votou a favor. E ela, quando pusemos a ficha limpa, foi unanimidade. Todos os bispos apoiaram. Então, essa força que ele está querendo remobilizar. Estão querendo fazer essa coisa, e fazer agora uma espécie de, o que eu falo lá no meu raciocínio. Chegou a hora, depois de 100 anos, não pode deixar chegar em 2032, não dá para chegar em 2032 como era em 1032. Está na hora de tentar dar uma virada. Isso que eu tenho que tentar convencer as pessoas. Entende? Oxi. Agora, isso é a atuação desse grupo, e está aumentando, está aumentando. E agora, primeiro documento que eu escrevi, longuíssimo, acabou sendo escrito sendo assinado por 3 pessoas com uma amplidão muito grande de contato, que é o movimento do G68, o grupo dos que batalharam na época da ditadura, contra a ditadura, o próprio Justiça e Paz de São Paulo, que entrou bem, e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que tem 70 organizações nele, 70 nacionais. O momento nosso é de dar essa virada, entendeu? Mas isso é problema, não é nosso, da Universidade Mútua. É o problema de uma das rodas da Universidade Mútua. Não é fácil, Enilde, porque é muito impressionante como o pessoal não capta, que dificuldade tem de captar uma ação com objetivo preciso. Não capta. O pessoal fica pensando no de sempre. E o de sempre o que é, inclusive, impedir a cassação do Glauber, é fazer um projeto nacional, é tudo que o pessoal mexe aí, tudo, tudo. Precisa mexer nisso tudo. Sim, sim, precisa mexer nisso tudo, mas tem que ter algumas coisas que a gente tem que dar uma virada de chave. Ou a gente vira a chave, ou não vai adiantar nada de nada. Eu não quero, eu pessoalmente, quero que alguma coisa aconteça para eu ficar mais contente da vida. Chico, Acho que mas todos nós, né? todos Hã? nós, nossa. Todos O nós. quê? Todos Todos nós nós, queremos, né? nossos filhos, é para todo mundo. Eu tenho uma- Agora, Nós conversamos depois, e depois eu completo o CVC. Sobre o quê? Eu depois converso com você e você completa o raciocínio. Sim. então, o que eu queria, Chico, pensando que você falando assim, eu acho bem legal esse ideal, né, de essa árvore crescer e virar ação, né? Agora, a gente tem na Unimútua um certo limite, né? Diria assim. E o que eu acho que, sei lá, a gente começa do pequeno e vai. Mas um argumento que você falou que sempre que me incomoda hoje, assim, ó, porque me desafia, você falou, bom, lá na época tinha as comunidades eclesiais de base, né? E aí era mais ou menos, tinha uma certa unidade, sei lá, alguma centralidade que conseguia acessar essas comunidades e hoje eu não sei se a gente tem, parece que as evangélicas que têm comunidades de base que não são comunidade nenhuma, são filiais de alguma coisa deles lá, de alguma franquia deles, né? Isso que né? E aí, para mim, esse é o grande desafio de como tornar grande, espalhar isso pela Unimútua, mas em geral também, não só pela gente aqui, né? Como a gente construiria núcleos assim, ou espalharia essa ideia? Porque tem não sei, para mim é um enigma muito grande assim. Eu não faço muita noção assim. Ele tem razão. Posso contar uma experiência Hã? aqui? Ele tem razão, porque Deixa eu só ver com o Chico aqui. Posso contar uma experiência, Chico? No ano de 1980, eu morei no Recife. E nessa época ainda as comunidades eclesiais de base estavam
ainda se mexendo. E como eu já falei, eu sou de origem protestante, mas eu e meu marido, na época, a gente não achou espaço para a gente nas igrejas protestantes do Recife. E aí entramos em contato através de amigos com o padre Marcelo Barros, que vocês conhecem, né? Com Albertina. Albertina era uma freira, falecida já, que morava num bairro periférico chamado Cajueiro Seco, que eu falava que de seco não tinha nada, que quando chovia inundava tudo, né? E ela morava ali, ela era professora, morava junto com eles, com esse pessoal do bairro. A casa dela era um ponto de encontro, ela ia, o fulano precisava ir no médico, ela ia junto, enfim. E ela tinha uma ação importantíssima naquele bairro, né? E o padre Marcelo também lá, e tinha algumas outras freiras naquela ocasião. E, e eu estava meio sem emprego e tal, e aí nós criamos, junto com ela e com o pessoal do bairro, ali, pessoalzinho do bairro mesmo, um posto de saúde, e dos moradores falou: Ah, pode deixar que eu cuido da casa que a gente escolheu. Ah, a minha casa pode ser. Aí uma menina falou: Eu posso ser a secretária. A outra eu posso. E eu comecei a atender como clínica. E esse posto caminhou e cresceu, e a discussão cresceu, a conversa cresceu. E ali, pelo menos naquele bairro, a gente conseguiu falar de coisas interessantíssimas, de comunitárias, coisas sociais. Albertina, eu nem sei o sobrenome dela, a gente era irmã Albertina e pronto, e ela tinha uma consciência social fortíssima. Ela estudou, era uma família rica, estudou no Sion, mas ela deixou tudo isso para trás e foi lá para o Recife. Ela, inclusive, era diabética e ela tinha problemas lá que precisava tratar, e teve uma época que deu uma inundação e inundou o hospital e teve que cancelar uma cirurgia dela. A família aqui em São Paulo falou: venha para cá, a gente vem tratar aqui. Ela disse: não, não vou sair daqui. Na hora que a dificuldade aparece, se eu vou escapar e vou para um lugar que as outras pessoas aqui não têm, então uma coerência muito forte. E aí era aquilo, quer dizer, era uma época que as comunidades eclesiais de base, como você falou, eram muito fortes. Mas eu acho que hoje a gente não tem isso. As igrejas protestantes, algumas até têm alguns pastores interessantes. E eu fico pensando, o Henrique Vieira é um pastor batista com uma cabeça incrível, né? Mas eu já tentei contato com ele, mas não consigo escrever coisas tal para saber. Inclusive, ele é deputado federal, então ele vai participar dessa coisa do Glauber, né? Não sei. Então, quer dizer, era uma época que tinha Dom Helder, que tinha Dom Paulo, que tinha o Jaime Wright, que era uma pessoa incrível, eu conheci de perto, amiga dos filhos dele. E então tinha gente forte. Hoje eu não sei, a coisa está difícil, né, Chico? Fala a verdade. Mas, Enilde, a resposta para isso, então desistimos. Não, 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 não. não. Esse é o É problema. só achar onde Se está o não, ouro, onde está a se não fonte. desistimos, é Então, eu encontrar o acho que caminho. nesse E mesmo não tem muitos sentido, caminhos, não tem é, muitos caminhos. Não dá para fazer um repeteco de outras coisas, eu sei, não dá. Tem que inventar caminho novo. é, Então, no caso da compra de votos, eu acho que é um caminhinho novo. O que eu estou querendo insistir é nisso. Nós temos que tentar pegar num ponto assim que ele tem potencialidade, não porque tenha gente disposta, é que ele encontra o problema. Na medida em que o pessoal toma consciência e vê que pode agir, que no caso desse pode agir.
controlar cara que está comprando voto para ser vergonhoso, passar a ser vergonhoso no país comprar voto, escrever sobre isso, fazer meme, tudo para ridicularizar o comprador de voto, para ninguém votar porque ele não merece respeito, porque ele desrespeita a população. Esse tipo de trabalho, ou a gente faz isso agora, ou é o desespero. Porque do jeito que as coisas estão se encaminhando, vai ser cada vez pior. Eu te digo nada se o Lula, não sei se o Lula vai conseguir terminar o mandato. Não, porque aquela Câmara, ela pode votar o impeachment dele sem problema nenhum. E só criar na população, através das redes sociais, através do sistema que eles têm de comunicação. Um detalhe de que a nossa imprensa, infelizmente, ela está trabalhando contra ele. Vai baixando. O pobre cara que ficou encarregado de fazer a comunicação. Hoje eu li um texto de alguém aí, o cara escrevia: o grande problema do PT é a comunicação. Pô, velho, vai falar que o grande problema nosso é ter nascido, quer dizer, não dá mais. E daí? E daí? O que que nós Descobriu a vamos fazer? pólvora. Descobriu a pólvora. Criou povo. Entendeu? Então, no fundo, esse negócio todo, eu estou afim, mas isso é muito pessoal. Tem uns 3 ou 4 pessoas que estão absolutamente de acordo comigo. Entendeu? O Luciano Santos está de acordo, o Funari está de acordo. Já são 2. Presidente de uma comissão de paz. Luciano, presidente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Se eles dois pegarem essa bola, eles estão pegando, já assinaram o papel. De repente, a gente abre uma frente nova. Tem que ser uma frente nova, que nem vai contar com comunidade de base, nem vai contar com igreja, nem nada. Por exemplo, eu estou trabalhando sistematicamente para ver se atinjo os bispos do Brasil que fizeram a Lei 9840 passar. E dizer para eles: vocês estão de novo sendo chamados a isso. Agora, será que a gente consegue? Quem é o bispo que a gente conhece? Eu conheço alguns, eu não estou conseguindo nem falar com eles. Eu escrevi para 5 bispos. O único bispo que respondeu foi o Cláudio, Dom, é, né? o quê? Dom Cláudio, aquele lá de cima, Lá, bispo lá do Amazonas, meu Deus, que está aposentado já. Hã? Erwin Cláudio. Erwin Kautler. O único que respondeu para mim, dizendo: Chico, a CNBB vai pegar esse projeto. A CNBB vai pegar isso aí. Mas ficou nisso. Então, todos os outros, eu não consigo. Eu estou agora mandando novos meios para outras pessoas para descobrir: será que eu estou com o meio antigo deles, por isso que não respondem? Eu acho estranhíssimo não responder. Que não é também de dizer: esse é um chato, eu vou Para quem fechar. você mandou, Chico? Hã? Para quem Dom que não Mol, responde? Oi? Dom Mol, Dom Que está em Mol, Santos? ele tá em Santos? Dom Está em Mol está em Santos. Santos? Está em Santos. Olha, o Dom Mol, o Dom Valmor, que foi presidente, né? O Dom, e depois os 2 outros menos que estava na bolo mais um pouco, mas eu tenho que falar também com o que fez a lei da ficha limpa, que está em Mato Grosso, mas eu não estou conseguindo, Miriam, o endereço deles. Estou mandando, mandei Uhum. 2, eu mandei 2, uma segunda dizendo: o que está acontecendo? Eu posso saber se eles estão recebendo isso ou não estão? Entendeu? E é uma pergunta direta. O Marcelo Barros tem Hã? contato lá no Recife com as Marcelo Barros. lideranças, o padre O quê? Marcelo Barros? O Marcelo Marcelo, Barros. Não poderia ajudar? Eu estou trabalhando com bispo agora, ainda não me Não, meti na pois é, coisa de mas seria padre. um caminho, Aí é um muito mais caminho. amplo. Mas o Marcelo, não sei se tem também os endereços deles. Eu Eu escrevo tenho. para CBJP, o tempo que eu estava lá, eu escrevia para CBJP, caía toda a correspondência num português ultra eficiente,
eu nem sei se está lá ainda, mas não vem resposta. Eu Nem o estou escrevendo Funari pode ajudar? que a próxima atacada é para a irmã Sueli, que é freira, que é muito sabida. Eu vou dizer, irmã Sueli, por favor, me arrume o endereço das pessoas. Eu escrevo para eles. E aí, isso está rolando, e o Movimento Combate à Corrupção Eleitoral, dia 7, nós fazemos uma reunião do nossa rede da Unimútua com os 4 assinantes da coisa, e É. mais quem puder. Mas Então, um já não vem, né? Não é, só, Miriam? só o Luciano falou que pode ser. Aí, só que ele está viajando, volta dia 30. Eu vou insistir com ele quando ele voltar. E o Funari confirmou. O Só o Luciano? Melilo, Não. não. O É. Fred, eu E o tenho. O Fred Fred, eu não tenho. me responde. Aí eu Fred até é um. pedi se alguém me ajudava, se o Zelito tem contato com ele, ninguém respondeu. É, O Fred não me responde, é. então não sei. Agora, o Francisco estava falando da questão da capilaridade, na verdade, né, É, que as SEBs é. tinham. Eu queria até, tinha curiosidade em saber, e perguntei um dia para o Zelito, mas ele também não me respondeu, se ele tem notícias do projeto Sementes de Esperança da Erundina, porque a É, ideia era foi uma essa. tentativa assim também, né? Sim. Aí, se é alguma coisa que está realmente dando certo, fomentando, de repente eles podem entrar nessa luta junto, entendeu? Porque é isso que a gente precisa. As pessoas que estão na vida e no dia a dia, na rua, na época da eleição, estarem atentas, né? Que são pessoas mais conscientes, que entendem essa questão da compra do voto, como funciona tudo. Mas eu não tenho ideia, não tenho notícias como É é que a tá, não soube Erundina, mais é nada. bom a gente saber se ela está acompanhando isso também, E né? o Zelito eu achei que ele talvez soubesse, né? Não sei, ele parece que estava mais em contato, não? Não, foi uma pessoa no meio lá, não é Ah, ninguém. Isso é o é. tipo da coisa que talvez Você não você. tem contato com a Erundina para Luísa, perguntar a com a Erundina? Luísa, É, eu tenho votado, tenho mandado tudo isso para ela, ela não responde nada, não. também não? Cada um está numa lutinha específica, entendeu? E está totalmente engajado na sua luta. É difícil, né? A Luísa, ela não responde facilmente. A Muna, que é a secretária dela, dá para dá para contar, entendeu? Então, o Edson, que foi o candidato dela, silêncio absoluto. Ah, Eu não entendi. sei. Eu não sei, porque a gente recebe muita coisa na internet, muito anúncio de encontro, de tudo, mas não vê nada, não responde nada. Quer dizer, é tão negócio, Neude, nós temos 2 possibilidades diante disso, é desistir ou tentar achar os caminhos. Agora, para achar o caminho, nós temos que fazer um trabalho grande. Você poderia, Emília, eventualmente, talvez, através de quem aqui em São Paulo, da arquidiocese, algum serviço que pudesse ser os endereços. Aqui de São Paulo eu não tenho, tenho lá do Recife, tenho amigos que são amigos do Marcelo, que podem eventualmente saber o contato assim, da área dos bispos. Tenho contato com lideranças da Igreja Presbiteriana Unida, que é uma igreja protestante que sempre esteve mais ligada às questões sociais e políticas. Eu tenho contato com uma filha do Jaime Wright, que é a Anita Wright. E ela é minha amiga e ela mora em Vitória e a gente pode trocar umas ideias, eu posso entrar em contato com ela e ver se mandar as coisas para ela. Eu acho que ela pode ser que ela esteja ligada também a isso. São pessoas que eu tenho contato, né? É, mas vou pensar, quem sabe. A gente tem umas planilhas Hã? a gente tem umas planilhas era um mailing de bispos do Brasil.
mas é de 2021. Como Já é que é nem o livro? sei. Hã? Entendi. Nós temos um desse, mas tudo ultrapassado. Uma lista dos vistos do Brasil, você tem? Eu tive. Isso. Eu Tem tive, não, e-mail, tem não telefone, funciona mas mais. é muito antigo, né? É. Aquele caderninho, Hã? aquele caderninho que tem Não, todo. não. Aquela listona que a gente tinha deve estar no estante, alguma coisa aí. Não, eles têm que achar outra forma. Agora, de E outra o maneira. Funari não tem contato pela comissão? Hã? O Com o quê? Funari. O Funari. O Funari também, mas é o tal negócio. O grande problema, Miriam, é que todo mundo tem as suas iniciativas. Não, eu sei, mas você não pode pegar, falar com o Funari e falar, Funari, O eu Funari preciso está de me apoiando. contatos. Agora mesmo, o Funari mandou, em geral, não para mim, em geral, primeira grande vitória como é que chama? Da, da bancada dos direitos humanos na Câmara. Conseguiu número de assinaturas para uma CPI da moradia em São Paulo, Uhum. que é um negócio que vai pegar entendeu? Grande vitória. E eu escrevi um papelzinho, escrevi para ele um recadinho, falei, maravilhosa, mostra bem que uma bancada temática tem muito mais poder que as bancadas partidárias. E mostra bem que uma ação de uma bancada é muito mais eficaz que a ação de um parlamentar Sim. individual, por mais corajoso e tudo que ele seja. Mandei para ele, ele mandou uma respostinha, a voz da experiência, pronto. Ele está em contato, entendeu? Mas aí fica nisso, né? E Mas o que talvez eu o que eu pensei é que possa pedir para ele deve ter vocês, contato talvez com o que eu... bons bispos. Talvez Hã? ele deve ter mais contato atualizado com bispos. Talvez ele possa te ajudar assim, ó, você tem o contato quente, atualizado desse? Se ele tiver, já ajuda, né? O Quem? Luciano não tem? O Melilo. Ele é o representante da CNBB no movimento de combate à redução eleitoral. Então, ele não Só tem que o esses contato que ele contatos? tem é o contato que ele tem com o assessor do assessor do assessor. Ah, e mesmo Ele ele é foi falar difícil, com o né? assessor. Ele Ele nunca foi falar com o pode. assessor. Hum. Eu aproveitei e mandei para o assessor a minha cartinha que eu mandei para os bispos. O assessor me respondeu: eu vou encaminhar isso junto aos bispos. Pronto. E passa o tempo e não tem encaminhamento nenhum. Não dá para pedir? Quer dizer, esse negócio é meio de pedra dura e bater É, em coisa mole, entendeu? E eu tenho experiência disso. Até o cara querer se livrar da gente, que a gente está enchendo demais. não, não. Estela, Aí Falta ele encher. resolve. Estou Estela, achando que falta encher, falta o quê? encher os caras. Você, Ai, você falou, o dinheiro acabou. Pergunta, você dá uma Jogar cutucada. mais água na pedra dura. É. Ah, o que ele disse? o que que você falou? Estela não Jogar mais ouviu? água na pedra dura. Ah, tá. É, sei lá. Mas é isso. Agora, o que eu Isso. posso pedir para vocês é encher alguns campos. Por exemplo, quem tiver tempo, participa da reunião do dia 7 de julho, não é isso, Miriam? É. Na 7 de julho, sobre esse assunto, com o Luciano e os outros. Se o Quem tiver Luciano não tempo, confirmar, hã? a gente vai mudar. Se o Luciano não confirmar, aí vai ter que mudar, é isso. Só para eu saber, porque Isso. Ele não confirmar. é, Eu mandei para o Mudar. MCCE, eu mandei para o MCCE de novo, mais uma cartinha, dizendo, olha, estamos contando com o posicionamento de vocês. Aí a secretária do INCC respondeu: obrigado, Chico, eu encaminhei, falei com o Luciano disse que vai falar com você. Tá bom. hum, Tá, eu não estou deixando a bola cair.
E à medida que os Uhum. dias passam, eu invento mais um, É, pois entendeu? é. Mas, Atingindo, né? hã? Não está atingindo gente mais, Não estou atingindo mais. mais. Eu acho que a partir de 92 anos você é excluído do mapa. É nada, Chico. Não. Eu acho que está todo mundo sobrecarregado Agora, de é terrível, viu? mensagens. Hã? O pessoal está sobrecarregado de mensagens. Aí escolhe, hoje eu vou responder só esse, hoje eu vou responder só aquele, Eu acho que né? Eu não também sei. muitos têm uma pauta que é mais premente do ponto de vista deles, né? Não sei, pensando assim de político, se a gente Uhum. pudesse pegar vereadores, isso aí não sei se ele lançar uma campanha assim, ele não ganha voto com isso, né? Assim, eles vão estar atrás de voto. Daqui a pouco começa a disputa de votos. Ninguém mais vai querer debater nada de o que é o melhor jeito, o que é uma boa política. Quer ganhar, né? Vai querer ganhar. Mas hoje eu vi um apelo desesperado do Boulos, não sei se vocês receberam também isso, falando: o que está acontecendo aqui na Câmara hoje é inadmissível, não pode, não pode, isso não pode acontecer. E apontava lá, é nessa sala, aquele cara ali, e eles estão mudando um projeto estão fazendo tudo o que eles querem. Mas ele fala como se a voz dele fosse mudar as coisas. Esse, para mim, é o problema. Esse é o problema. A voz de nenhum de nós muda as coisas atualmente. Não é mais o tempo do discurso que empolga, não é mais. Agora é o tempo da internet que invade, que viraliza. Esse É que é o negócio. que ele fazendo isso, Né? isso vira corte e ele põe na internet. O quê? Ele O quê? fazendo isso, aí eles fazem lá os cortes e põe na internet. Ele acaba usando na internet, né? O Boulos. É que, assim, o alcance dele é muito menor que esses outros, porque que nem o Nicolas Ferreira ainda tem as redes ainda potencializando, né, o que eles colocam. E ao contrário do nosso lado, minimizando, né? É uma guerra bem difícil, né? É uma guerra bem desigual, né? Gente, eu vou propor para vocês, são 8h30 da noite, está na hora da nossa reunião A terminar. gente podia pensar daqui até a próxima em quem sabe a gente acha um caminho diferente. A gente está repetindo um pouco de coisas que já funcionaram para a gente. Já funcionaram. Pensar um pouco se tem um caminho aí. É fácil falar, né? É. Não, pensar, vamos pensar. A pauta da próxima reunião, Guilherme, é pensar de novo no estudo, mas sem nos repetirmos, sem precisar que a gente se repita. Vamos tentar chegar com Tá joia. ideias novas à próxima reunião, Tá joia. certo? E será quando? Dia Hã? 7, não é? Não é essa? Não, aí é dia 7 é do Dia 7 Legislativo, a gente vai fazer é essa da coisa, que eu pediria que vocês viessem, mas é do grupo nosso, do gestores. grupo de. Gestores. Bem, Gestores. mas esses gestores têm tudo isso pensado sobre uma nova apresentação e uma nova dinâmica da coisa. Essa nova apresentação vai implicar em algumas coisas que a gente vai ter que lançar por aí. O relançamento de temas já na perspectiva nova, entende? E está mudando um pouco, vamos mudar, vamos tentar, Uhum. tá certo? É porque, a Então, princípio, ficamos por aqui, vamos só descansar, mas não desanimados, hein? Uhum. não, não. Não, Fala, Francisco, o que que você ia Não, é que falar? essa pauta de compra de votos, ela é muito, ela seria um dos aspectos, um dos galhos, assim, uma das árvores da Unimútua, né, que é o legislativo. Ah, acho que essa discussão teria que acontecer lá, né, na roda do legislativo, mais do que aqui, né? Não sei. Aqui foi interessante como informe a gente pensa junto, mas
E valeria até para outras ações que a Unimútua vai fazer. É um debate que a gente precisa amadurecer para depois. Ó, tem uma outra roda que quer fazer alguma ação, e a gente mais ou menos já tem um pensado, já tem uma. Não sei se é essa a ideia, né, de tratar isso Olha, na gestão, né, nos gestores. Você Eu entendeu? acho que Bom, Fala um dos pouco. né? gestores faz sentido a gente pensar esse funcionamento da Unimútua, essa nova forma, como o Chico está propondo. E Sim. mais especificamente sobre o legislativo na reunião do dia 7. A gente tratou do legislativo um pouco como exemplo, ou vamos investir energia nele, nesse É, ponto? Por isso que eu acho que é isso que eu. Não estou não sei se o entendendo. Chico escutou. É muito difícil Eu entender. não sei se o Guilherme tem condições de tudo que foi dito aqui captar numa reflexãozinha boa para o. eu anotei aqui bastante coisa, sabe, Chico? Inclusive, Aham. daria para fazer, não sei o que que você acha, uma intercarta com o posicionamento da Lila lá na França, É, uma boa. não é? O que que ela está fazendo? Agora, Na verdade, oi? eu acho que um pouco mais, vão dar tempo dela, porque ela vai escrever uma série de coisas. Não tem problema. Eu acho que para já, mais urgente agora é tentar encontrar uma maneira do pessoal acordar para essa campanha. Olha, Eu sei. então, Ah, eu acho que a Hã? intercarta poderia ser chamando para a reunião do dia 7, né? É. Sobre o quê, Maria? Chamando para a reunião do dia 7. Via intercarta. Era não dia 7. Pode ser. Pode ser. Pela intercarta, né? A Eu, Intercarta Isso. me eu acho, chamando para dia eu 7. acho que mesmo, como você falou outro dia, mesmo a gente, por exemplo, eu não estou no legislativo, no grupo de discussão, mas assim, eu acho que o convite indo podia ir para todos e quem puder participar de tal dia, né? Eu acho que valeria a pena, Uhum. É, assim, abrir o convite, Sim. né? E sempre pode E, surgir alguém com uma ideia nova, com uma É, disposição, então, é. às mais vezes a pessoa não pode possibilidade. participar sempre, mas É, Isso. A gente vai É, se inteirando também, né? é. Então, fazendo a intercarta, eu coloco em todos os grupos, mando para todos que a gente tem no WhatsApp, né? O que E poderia, vamos. talvez, Guilherme, não sei o que que você acha, fala do legislativo dessa campanha, mas fala assim, nesse sentido, olha, a Unimútua está buscando uma outra forma de incluir mais ação, ó, no caso, o legislativo está fazendo isso e todo mundo convidado para ir lá. Então, fala um pouquinho dessa ideia mais geral de da Unimútua, não ser só troca de saberes, mas também uma ação transformadora. E aí chama, então já lança essa ideia meio na intercarta Isso. e já E chama como exemplo, para debater e na reunião do Legislativo, que é uma campanha em torno desse tema, como conseguir capilaridade e tudo. E uhum, a gente vai pensando, sim. vai continuando lá. perfeito. até podia a ter, ideia, quando eu falei lá no começo sobre a ideia da arte, a minha ideia não era no princípio que tivesse um grupo disso, um grupo daquilo, mas que o grupo geral, assim, um dia falasse, gente, vamos ler uma peça tal dia, É, vamos. Aí outro falar, tá, outro dia vamos ler, vamos falar sobre aquele livro tal, entendeu? Eu A acho minha ideia um legal isso. pouco era essa. é. Cada grupo com o seu tema, como era no começo, e usando essas várias formas de troca, né? Eu lembro bem dessa o discussão. No Guilherme, fim, não foi o que saiu. você podia colocar esse tema não como uma notícia da questão de participar da reunião dia 7, não como uma notícia, vai ter uma reunião, etc., venham todos, mas como um convite. Quer dizer, o grupo, a roda de conversa sobre o legislativo convida para quem tiver disposição de entrar nessa briga, que é uma briga Hum, muito difícil, e Legal, convida a proposta da reunião. Daí eles vão ver um pouco de que se trata, né? forte. Certo?
Bom, tá gravado. Perfeito. Aí depois eu passo o link da gravação para se o Guilherme tiver dúvida, ele rever. Perfeito. Joia. Gente, eu Joia, Mira. preciso sair. Vocês me dão licença? Já Beijo. Não, vamos. nós também, né? Não. Está saindo Abraço. também, né? Isso, vamos todos. Então, bom Vamos. descanso para todos. Um abraço, queridos. Abraço. Boa Tchau. noite, Tchau. gente. Tchau, prazer. Bom descanso. Tchau, tchau.